Se você está começando a estudar o mercado de leilão de imóveis, talvez só tenha ouvido falar de leilão judicial e leilão extrajudicial. Mas nem todo leilão extrajudicial é igual. Existe uma grande diferença entre um leilão extrajudicial feito por um banco e quando o imóvel não foi a leilão por inadimplência. E essa diferença pode afetar diretamente o seu bolso. Nesse vídeo, eu vou te explicar as diferenças entre leilão de banco e um particular, as leis que amparam cada um, diferenças de custos e o que muda na hora de registrar o imóvel no seu nome. Começando por o que é um leilão extrajudicial. É qualquer leilão que ocorre fora do judiciário, ou seja, não dependeu de toda a tramitação de um processo judicial, que costuma ser um processo lento. Antes da criação da Lei da Alienação Fiduciária para Imóveis em 1997, ao financiar um imóvel, ele permanecia em nome do devedor. Quem emprestava o dinheiro registrava uma hipoteca na matrícula, garantindo apenas a preferência na cobrança em caso de inadimplência. Ou seja, o proprietário só podia perder o imóvel através de um processo judicial, o que podia levar anos. E com todos os recursos e protelações, trazia riscos até mesmo para quem arrematava o imóvel no leilão. Por isso que até hoje muitas pessoas pensam nos leilões como algo arriscado ou que pode demorar anos para conseguir desocupar o imóvel. A lei da alienação fiduciária trouxe a novidade do imóvel ficar em nome de quem está emprestando dinheiro até a quitação total da dívida, chamada propriedade indireta, que eu vou explicar mais para frente, e a previsão de um processo rápido e claro para retomar o imóvel sem necessidade de processo judicial. Isso ajudou a expandir o mercado de crédito imobiliário por ter menos risco para quem empresta o dinheiro, e a facilidade em retomar o imóvel tornou o volume de leilões de imóveis muito maior. Os imóveis retomados por operações de crédito, ou chamados leilões dos bancos, são hoje a imensa maioria dos leilões extrajudiciais. Existe também o leilão extrajudicial particular, que ocorre quando o proprietário contrata um leiloeiro para vender o seu imóvel, aproveitando principalmente a rapidez que o leiloeiro pode trazer para ele na venda. Entrando agora um pouco mais na parte técnica, vamos falar das leis que amparam esses processos. O chamado leilão dos bancos é amparado na Lei 9.514 de 1997, conhecida como Lei da Alienação Fiduciária. O capítulo 2 trata da alienação fiduciária de bens imóveis. Um parênteses, a alienação fiduciária já existia desde a década de 1960, porém apenas para bens móveis como veículos. O artigo 27 da lei diz: se o devedor não purgar a mora, ou seja, pagar a dívida, no prazo legal e, portanto, dentro do prazo estabelecido em contrato, a propriedade é consolidada em nome do credor. Deixa eu te explicar o que significa consolidar a propriedade. A lei da alienação fiduciária prevê o que chamamos de desdobramento da posse, o que significa que existem dois proprietários para o bem: o proprietário direto, que é quem comprou o imóvel com o financiamento, e o proprietário indireto do bem, que é quem emprestou o dinheiro. O proprietário direto tem a posse do bem, ou seja, ele pode usar, reformar, alugar, fazer o que quiser sem pedir permissão para quem emprestou o dinheiro. O proprietário indireto é o dono do imóvel sem a posse. Ele não pode usar o imóvel, reformar ou vender, por exemplo. Por outro lado, ele pode impedir a venda do imóvel se não houver primeiro quitação total da dívida. Ele só passa a ser proprietário direto caso o devedor não pague as parcelas do empréstimo. Nessa situação, a lei prevê um processo claro e rápido. Funciona assim: basta o devedor atrasar a quantidade de parcelas definida no contrato para que o banco inicie o procedimento de cobrança. Em geral, o contrato prevê que a mora se configure após 30 dias de atraso. O banco precisa notificar o devedor e dar o prazo para que ele purgue a mora, ou seja, pague as parcelas em atraso. Essa notificação deve ser feita por cartório de títulos e documentos ou via oficial de registro de imóveis. O prazo legal para o comprador pagar a dívida é de 15 dias corridos a partir da notificação. Se o devedor não pagar, o banco pede ao cartório de registro de imóveis a consolidação da propriedade em seu nome. O registrador só faz essa consolidação após comprovar que a notificação foi entregue ou tentada de forma válida. Consolidada a propriedade, o banco tem 30 dias para promover o primeiro leilão. E esse primeiro leilão acontece pelo valor de avaliação do imóvel, valor geralmente fixado no contrato. Se não houver interessados no primeiro leilão, o banco deve realizar o segundo leilão em até 15 dias após o primeiro. O lance mínimo será o valor da dívida, acrescida dos juros por inadimplência e os custos de cobrança.
Se ninguém comprar no segundo leilão, o banco finalmente passa a ter a posse plena e pode usar ou vender o imóvel como quiser, inclusive vender por valor abaixo da dívida ou fazer uma venda direta. Ou seja, o processo está todo previsto em lei. Quem arremata o imóvel no leilão dos bancos recebe uma ata de arrematação, um documento que dizemos que tem força quase executiva, porque mesmo sem ser um título judicial, o cartório é obrigado a registrar o imóvel com esse documento. Já o leilão particular, que não segue a lei de alienação fiduciária, é amparado pelo Código Civil, Lei 10.406 de 2002. Veja o que ele diz. Artigo 421. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 427 diz que proposta obriga o proponente da natureza do negócio. E o artigo 475 diz que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer um dos dois casos indenização por perdas e danos. Ou seja, no leilão particular, tudo gira em torno do contrato, e o que está ou não está no edital ou na ata de arrematação faz toda a diferença. O vendedor define com o leiloeiro os termos da venda, sem precisar seguir nenhum prazo, ritual ou obrigações. Pode vender o imóvel da forma que quiser e pelo valor que quiser. Vale o que foi definido no edital, ou se a negociação aconteceu diretamente, o que foi colocado na ata de arrematação. Mas tem uma diferença importante em relação à ata de arrematação do leilão dos bancos. No leilão particular, a ata não obriga o cartório a registrar o imóvel, o que significa que esse processo tem uma etapa a mais e também um custo a mais que você precisa incluir no seu cálculo de viabilidade financeira. Isso porque o registro de imóveis vai exigir uma escritura assinada por comprador e vendedor para efetivamente registrar a transferência de propriedade. Parece um detalhe pequeno, mas significa que a ata de arrematação não é a conclusão do negócio. E se vendedor ou comprador quiserem mudar de ideia ou cancelar o negócio, ainda podem existir brechas enquanto a escritura não estiver assinada. Se não houver uma resolução amigável do conflito, a única saída é entrar com ação judicial para buscar o cumprimento dos termos estabelecidos no edital ou na ata de arrematação. E esse processo pode durar meses ou anos. Algumas outras diferenças entre os dois. No leilão bancário, o desconto máximo é determinado pela lei e costuma prever apenas pagamento à vista. É comum o comprador ter que assumir outras dívidas como condomínio e IPTU. E é normal que o imóvel esteja ocupado pelo antigo proprietário que perdeu o imóvel. Já no leilão particular, é provável que o imóvel seja ocupado por um inquilino ou mesmo desocupado. É mais comum o vendedor oferecer um negócio livre de qualquer dívida. Tem uma margem de negociação maior caso o leilão termine sem comprador. Além do custo adicional da escritura, ter essa etapa a mais no processo pode significar um risco caso o vendedor queira desistir do negócio. Foi justamente isso que eu contei no meu vídeo anterior, um caso real meu de um leilão particular onde as condições estavam negociadas, a ata de arrematação assinada e o vendedor tentou cancelar o negócio. Eu passei por tudo isso e contei tudo com datas, mensagens e prints. Se você não assistiu, o vídeo vai aparecer aqui na tela e você precisa clicar nele antes desse vídeo terminar. Você vai entender como a teoria que eu expliquei aqui se aplicou na prática. Agora me diz aqui nos comentários, você já teve alguma surpresa negativa em um leilão ou conhece alguém que teve? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal Caçador de Imóveis. Até a próxima!